Vamos lá, minha gente. Bom, continuo agora falando para vocês quais são as espécies de atos decisórios. Os juízes que atuam na chamada primeira instância do Poder Judiciário, que tem como seus gabinetes, seus ofícios de trabalho a chamada vara, os juízes atuantes nas varas, que recebem as ações ali ajuizadas, lendo as petições iniciais protocoladas em nome do autor da ação, os juízes julgando a causa que é posta, os juízes julgando no processo, os juízes proferem dois tipos de decisões. A gente chama essas duas espécies decisórias, e ambas são passíveis de impugnação por recursos, de decisões interlocutórias e sentenças. Juízes proferem dois tipos de decisões: decisões interlocutórias e sentenças. Já nos tribunais, quando um processo tramita dentro de um tribunal, e no tribunal, qualquer que seja ele, os tribunais da justiça comum, os 27 tribunais de justiça, os 5 tribunais regionais federais, os 32 tribunais da justiça comum, os 27 da estadual e os 5 da federal, os tribunais da justiça especializada, os tribunais militares dos estados e do Distrito Federal, o Superior Tribunal Militar, os tribunais regionais do trabalho, o TST, os tribunais regionais eleitorais, o TSE, o STJ e o STF. Quando os processos estão tramitando dentro de um tribunal, nos tribunais é possível que tenhamos 3 perfis de atos decisórios. Falo dos acórdãos, das decisões monocráticas dos relatores e ainda das decisões singulares proferíveis pelo presidente ou vice-presidente do tribunal, quando recebem competência dada por lei para decidirem singularmente certa situação no processo. Nesse linear, a gente vislumbra a existência de 5 perfis de atos decisórios. O CPC tem, na exposição textual feita pelo legislador, uma referência comumente aposta para 3 atos decisórios: decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos. Não obstante, é importante que você saiba, e o examinador não vai perdoar se você não souber, dentro dos tribunais, não são os acórdãos as únicas espécies de decisões exaráveis, proferíveis, prolatáveis por um tribunal julgando algo dentro de certo processo. Os tribunais proferem acórdãos, decisões monocráticas dos relatores e decisões singulares, ora do presidente, ora do vice-presidente do tribunal. E assim sendo, a gente forma o quinteto das 5 espécies de atos processuais de caráter decisório. Na primeira instância, os magistrados que atuam singularmente nas varas, julgando, recebendo as petições iniciais, eventualmente as respostas do réu, as contestações, recebendo reconvenções, os magistrados, quando julgam, eles proferem 2 tipos de decisões: os juízes que atuam na primeira instância, nas 5 bases da primeira instância do Poder Judiciário brasileiro: Justiça Estadual, Justiça Federal, Trabalhista, Militar e Eleitoral. Os juízes proferem decisões interlocutórias e sentenças. Os tribunais proferem acórdãos, decisões monocráticas dos relatores e decisões singulares proferíveis, ora pelo presidente, ora pelo vice-presidente do tribunal. Exemplificando de uma maneira bem rápida esses perfis de decisões, tentando dar a você uma noção exata. Porque, repito, para que eu fale dos recursos e do cabimento de cada recurso, é imprescindível que você se lembre quais são os atos decisórios que existem e a diferença entre eles, para que então você possa, na hora da prova, identificar, em face daquela decisão apresentada no enunciado da questão, qual é o recurso cabível, conforme o perfil da decisão. Vamos lá. Os juízes, na primeira instância, eles, às vezes, precisam decidir questões que são colocadas após a petição inicial ser apresentada pelo autor, dando impulso à possível formação do processo, e antes de prolatarem a sentença final, encerrando a sua participação na prestação daquele grau jurisdicional no processo. É dizer, repetindo,
Os juízes, em muitas situações da vida, em quase que todos os tipos de processos, os juízes precisam, muitas vezes, e às vezes, diversas vezes no mesmo processo, decidir questões incidentes, questões que surgem para que ele aprecie, para que eles, juízes, apreciem, após o autor apresentar a petição inicial e antes mesmo de eles, juízes, encerrarem a participação deles no processo, sentenciando, declarando o sentimento. Sentença vem de sentimento, sentimento de decidir, sentimento de julgar, sentimento de dizer o que tem que ser dito para encerrar aquele conflito. Antes de sentenciarem e após receberem a petição inicial, que é a primeira petição, o primeiro pedido feito ali de jurisdição inicial, os juízes às vezes precisam decidir questões que são postas no curso do desenrolar do processo. Essas questões são postas para que eles decidam antes de sentenciar e após lerem a petição inicial. A gente costuma dizer que são as questões que precisam ser decididas após a primeira fala, que é a do autor com a petição inicial, e antes da fala, em tese, derradeira, que é a dele, juiz sentenciando. Entre as falas principais, a primeira e a última, decisões que se proferem nesse interregno temporal, nesse caminhar processual, no desenvolver do rito, da formação, eventual suspensão, destravamento e extinção do processo, ou pelo menos da prestação da jurisdição naquela fase do processo. E porque são decisões que se proferem entre as falas, que a gente costumou apelidá-las de decisões interlocus, que vem de logos, que vem de fala. E eu posso usar tanto o locus como de caminho, como em homenagem a logos de fala. As decisões que a gente chama de interlocutórias, que são aquelas proferíveis entre a fala inicial e a fala final, antes desta ser proferida. Às vezes, o autor ajuiza a ação, faz a petição inicial, e além do seu pedido principal, que há de ser apreciado e decidido quando da prolação da sentença, ele faz um pedido incidente, como, por exemplo, de concessão de uma tutela provisória, hora de urgência, hora de evidência, a ser concedida liminarmente já no início do processo, na embrionária fase de impulso e formação da estrutura inicial processual. E o juiz precisa decidir. Às vezes, o réu, ao ser citado, percebe que o autor, na petição inicial, valorou a causa de maneira equivocada e faz um pedido ao juiz que modifique o valor da causa, impugnando o valor da causa. E o juiz tem que decidir o pedido de impugnação do valor da causa. Às vezes, durante o tramitar do processo, uma das partes peticiona ao juiz que ordene que o advogado da outra parte devolva os autos, posto está cometendo uma postura abusiva de reter excessiva e abusivamente os autos, prejudicando a consulta, a vistoria e o andamento. Então é muito comum, às vezes alguém pede a habilitação como amicus curiae e o juiz tem que decidir. Às vezes alguém impugna a aceitação de outrem como litisconsórcio, o juiz tem que julgar um pedido de impugnação, a formação do litisconsórcio. Então às vezes alguém impugna uma prova produzida. Então é natural que no curso do processo surjam cases, conflitos, questões prejudiciais, incidentes, que sejam pedidos ao juiz que se manifeste para julgar, para resolver, para decidir, para dar uma posição, para dirimir questões e potenciais conflitos no desenrolar do processo, até que se venha a ter o julgamento final daquilo que é o pleito principal. Essas decisões que se proferem após a inicial e antes da sentença, julgando as questões incidentes, são as que a gente chama de decisões interlocutórias. A sentença a seu turno, não é? Formada lá pelos seus elementos essenciais, a fundamentação, o dispositivo lá quando se julga em fim definindo, o relatório inicial, as sentenças com as quais o juiz diz, olha, estou sentenciando, estou proferindo a sentença. Elas que podem ser de duas famílias, aquelas que o juiz profere e encerra a sua participação sem resolver o mérito, aquelas sentenças que terminam a atuação dele, mas não definem, não resolvem o problema, posto se constatou uma questão prejudicial e impeditiva à análise e resolução meritória, aquelas sentenças que a gente chama de meramente terminativas, que não promovem a resolução do mérito, mencionadas no artigo 485 do Código de Processo Civil. E às vezes o juiz, diferentemente, faz aquilo que as partes realmente esperam, principalmente o autor da ação, que é, enfrentando a questão de mérito, resolvê-lo definitivamente. E aí não é uma sentença que apenas termina a sua atuação no processo sem resolver.
É uma sentença que define a questão resolvendo o mérito. As sentenças resolutórias ou resolutivas ou definitivas meritórias, lá do artigo 487 do CPC, as quais também se faz menção no artigo 486. Então, os juízes proferem sentenças, ora definitivas, resolvendo o mérito, ora meramente terminativas, sem enfrentar o mérito. Por exemplo, uma sentença do juiz que indefere a petição inicial por enxergar algum vício que justifique o indeferimento da inicial. Indefere a petição inicial, ele sequer vai ordenar a citação do réu. É uma sentença que não analisa o mérito pleiteado de análise, né, pelo autor. Ela termina a atuação do juiz, que encerra a sua participação e presta um grau jurisdicional, sem enfrentar, definir a questão, resolver o problema. Ele não resolve a lide, mas ele termina a atuação proferindo uma sentença sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial. Indeferimento de inicial é um dos exemplos, lá daqueles incisos, dos 10 incisos do artigo 485, que elenca as hipóteses em que a gente pode ter sentenças meramente terminativas sem resolução do mérito. Então, os juízes, na primeira instância, proferem, ora decisões interlocutórias, ora sentenças, estas com ou sem resolução de mérito. Quando cai na prova, a sentença com resolução de mérito é tranquilo, gente. Só pegar aqueles 3 incisos do 487 do CPC, a gente chama de sentenças definitivas. Ele exaure a participação dele naquele grau de jurisdição, por exemplo, naquele processo de conhecimento, sentenciando, julgando, se manifestando quem está certo, quem está errado, ele julga procedente ou improcedente a ação, julgando o mérito, sentença definitiva ou resolutória. Mas às vezes ele nem enfrenta o mérito, não julga, uma sentença que não vai fazer coisa julgada material, contra a materialidade apreciável, meramente terminativa, não julgando o mérito. Então, quais são os 2 tipos de espécies de decisões proferíveis na primeira instância do Poder Judiciário pelos juízes atuando nas varas? Decisões interlocutórias e sentenças. Decisões interlocutórias que, inclusive, podem ser decisões em que o juiz, ao decidir interlocutoriamente, se manifesta quanto ao mérito, ele entra parcialmente no mérito, não tem problema. Às vezes ele precisa entrar na questão de mérito para proferir uma decisão interlocutória, não tem nenhum problema. O fato de ser interlocutória não significa que não possa ter enfrentamento de mérito, mas ele não vai resolver o mérito na decisão interlocutória, provavelmente não vai, né? Bom, enfim, e normalmente não faz. Enfim, nos tribunais, como vos disse minutos antes, a gente tem os acórdãos, as decisões monocráticas proferíveis pelos relatores e ainda as decisões singulares, prolatáveis, ora pelo presidente, ora pelo vice-presidente dos tribunais. São 3 tipos de decisões diferentes. Primeiro, quando eu falo de uma decisão proferível pelo presidente ou vice-presidente, eu não estou falando dele, exemplo, um presidente de um TJ, de um TRF, né? Vou chamá-los aqui de desembargadores, ok? Para não gerar polêmica, ainda que haja uma discussão técnica quanto ao uso da terminologia desembargador na Justiça Estadual e Federal. Alguns entendem que eu deveria chamar de juiz de segunda instância, né? Mas eu vou chamar de desembargadores, ok? Linguagem corriqueira e usual da praxis, da militância advocatícia e aceita comumente nas provas. Então, um desembargador de TJ, um desembargador de TRF, ou o ministro do STJ, ou o ministro do STF, que é o presidente, ou que é o vice-presidente, quando ele está julgando algo na função que ele desempenha, no cargo de presidente ou vice, ele não está ali dentro de um colegiado. Ele não está ali como membro de um colegiado, do órgão pleno, onde estão todos, ou de um órgão fracionário, onde fica uma fração dos julgadores, uma turma, uma câmara. O presidente ou o vice, quando estão julgando singularmente, eles estão ali no cargo de presidente, no cargo de vice-presidente, nas funções que são inerentes à presidência ou à vice-presidência, proferindo decisões que a lei determina que sejam proferidas por eles naquelas situações pontuais. É um tipo de decisão que não se confunde com a decisão monocrática de um relator, nem com um acórdão. Decisões monocráticas de relatores são decisões proferíveis dentro de um órgão do tribunal, por um dos membros do órgão que sozinho decide, monocaticamente, com base na sua visão, no seu caráter decisório, monocarátere, né, decisum. Então, a decisão singular do presidente ou vice não é proferida dentro de um colegiado em que um sozinho decidiu por todos. Não, é algo que a competência é exclusiva dele para decidir na posição de chefe ou subchefe do tribunal. À guisa de exemplo, quando se interpõe um recurso especial, um recurso extraordinário, em face de certa decisão, o recurso extraordinário, o recurso especial, que são recursos previstos na Constituição, recursos constitucionais, ainda que regulamentados no CPC, chegaremos lá daqui a pouco, o recurso especial e o recurso extraordinário, quando o recorrente os redige e os interpõe, o recorrente não interpõe diretamente lá no STF, o recurso extraordinário,
No STJ, o recurso especial. O recorrente apresenta o recurso na presidência ou vice-presidência do tribunal local. Se eu quero apresentar um recurso extraordinário em face de um acórdão proferido pela terceira Câmara Cível do TJ do Rio de Janeiro, eu hei de interpor esse meu recurso extraordinário na presidência ou vice-presidência do TJ do Rio de Janeiro, e não no STF. É a presidência ou vice que, se for o caso, após admitir, se for o caso, vai encaminhar, se for o caso de encaminhar, para o STF, meu recurso extraordinário, mas eu não interponho no STF. E aí, o Código de Processo Civil designa ao presidente do tribunal ou ao vice-presidente, qualquer um dos dois, e aí é o regimento interno do tribunal que vai indicar quem é que vai fazer o juízo de admissibilidade, se é o presidente ou vice. O CPC determina que cabe ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal tomar a decisão de admitir ou não admitir o recurso extraordinário ou o recurso especial. Essa decisão é uma decisão judicial, que inclusive é atacável por recurso. Então, o presidente ou vice-presidente do tribunal tem a competência decisória, fixada por lei, para decidir se admite ou se não admite um recurso especial, um recurso extraordinário. Às vezes cai uma questão boba: quem tem competência para fazer o juízo de admissibilidade, admitindo ou não, conhecendo ou não do recurso especial, do recurso extraordinário? O presidente ou o vice-presidente, qualquer dos dois. Vai ser qual na prática? É o regimento do tribunal que vai dizer. A lei faculta ao tribunal, no seu regimento, escolher e imputar competência, ora para o presidente, ora para o primeiro vice, ora para o segundo vice-presidente, quando tem mais de um vice-presidente no tribunal. É o regimento de cada tribunal do Brasil que define, mas que tem que ser ou presidente ou vice, tem que ser um dos dois. E é um dos dois que vai tomar esse tipo de decisão. E ao decidir, admito o recurso, conheço, né? Admito, conheço, expressões sinônimas. Não admito o recurso, inadmissibilidade, não conhecimento recursal. Quem vai tomar essa decisão é ou o presidente ou vice, e esse é um tipo de ato decisório que enseja um recurso, que já vou lhe antecipando, é o recurso de agravo por inadmissibilidade de recurso extraordinário ou agravo por inadmissibilidade de recurso especial. Há uma espécie de recurso prevista no CPC, no artigo 1042, chamada de recurso de agravo por inadmissibilidade de RE, recurso extraordinário, ou agravo por inadmissibilidade de recurso especial, RESP. O agravo em RE é o agravo em RESP. Esse agravo se interpõe em face de uma decisão singular do presidente ou do vice-presidente do tribunal. Percebem? Então, nos tribunais, eu tenho 3 diferentes possíveis perfis de atos decisórios. Um deles é esse aqui: a decisão singular, proferível, ora pelo presidente, ora pelo vice, que na função presidencial empenhada, no cargo presidencial exercido, decidem por receberem da lei a missão e a competência para, com exclusividade, tomarem essas decisões, as quais podem ser atacadas por recurso. Ok? Bom, o que é o acórdão e o que é a decisão monocrática de um relator? São aquelas decisões que são proferidas no curso de um processo, dentro de um órgão do tribunal, que pode ser o órgão pleno, onde estão presentes todos os membros do tribunal, ou pode ser um órgão fracionário. O que é órgão fracionário? Gente, é o contrário do órgão pleno. Ou você tem a plenitude, ou você tem uma fração do todo. Né? Se eu pegar algo aqui inteiro, está na plenitude. Se eu dividir em 3 partes, entregar eu entreguei uma fração de 1/3 daquilo que eu dividi em 3 partes. O tribunal tem o órgão pleno, onde atuam todos os membros do tribunal, todos os julgadores decidem no pleno, e ele tem órgãos fracionários em que equipes, grupos, frações de julgadores atuam juntos, formando um colégio menor de julgadores, concordam? Bom, a gente costuma dizer que, além do pleno, os tribunais têm órgãos fracionários. Um TJ tem divisões de trios de desembargadores formando câmaras, e aí eu chamo de câmara, terceira câmara cível, quinta câmara cível, né? Aquele órgão do TJ. O TRF, eu tenho o nome de turma. O STJ tem as turmas, primeira turma, segunda turma, direito público, terceira e quarta turma do STJ, direito privado, quinta e sexta turma, direito criminal e outras matérias afins, conforme o regimento que distribui as matérias por turma. STF, 5 ministros na primeira turma, 5 ministros na segunda turma, o presidente não atua nas turmas, só no plenário que é feito pelos 11. Então, eu tenho as turmas, às vezes eu chamo de câmaras. Em alguns tribunais, como o STJ, eu tenho a corte especial, tenho as sessões que reúnem 2 turmas formando uma sessão. A primeira sessão de direito público une os ministros
ministros da primeira e segunda turma, a segunda sessão de direito privado une os ministros da terceira e quarta turma, a terceira sessão do STJ de direito penal e matérias correlatas ficam ali unindo os ministros da quinta e sexta turma. Então o tribunal é formado pelo pleno e por órgãos fracionários. Bom, a depender das regras de competência interna do tribunal, o processo vai ser julgado ou no plenário ou no órgão fracionário. Às vezes, um processo, uma ação ajuizada originariamente é julgável pelo plenário, às vezes ela é julgável numa turma. Um mandado de segurança originário no STF pode ser julgado numa turma, uma ADI será julgada no plenário. Então, preste atenção. Quando eu estou falando do órgão do tribunal, e não do presidente atuando sozinho ou vice para decidir sozinho, ou o órgão decide com a prolação de uma decisão construída pela junção das vontades dos membros, e aí eu tenho a decisão construída com base no princípio da colegialidade, em que a decisão é formada pela soma de vontades de diferentes pessoas, de diferentes ministros no STJ, no STF, no TST, diferentes desembargadores no TJ, TRF, TRT, e aí eu tenho o acórdão, que lembra a ideia de um acordão de vontades, e eu tenho os acórdãos, que são as decisões construídas pela soma de vontades de duas ou mais pessoas, respeitando-se a ideia da colegialidade, uma decisão colegiada, e às vezes um membro do órgão decide sozinho. Existem situações que a lei diz a ele, não precisa consultar os outros, porque vocês já decidiram a questão igual a essa 1000 vezes, e já é clara a posição dos demais, não precisa afetar a colegialidade, você é autorizado nessa hipótese a decidir monocraticamente. Então existem as chamadas decisões colegiadas, construídas pela soma das vontades dos membros daquele órgão do tribunal, fracionário ou plenário, e as decisões monocráticas, em que o relator decide sozinho. Percebem? Bom, quanto aos acórdãos, eles podem ser acórdãos unânimes, em que todos tomaram a mesma decisão, ou acórdãos não unânimes, que se formam pela vontade da maioria. Imagine que 3 ministros do STF quiseram dar provimento a certo recurso e 2 ministros não quiseram. Por 3-2 se faz o acórdão, prevalece a vontade da maioria. E aí eu tenho um acórdão não unânime, um acórdão majoritário. Mas é um acórdão construído com base na vontade de 3 pessoas concordando com aquela posição a ser, a posição a ser, definitivamente prestada na exaração da decisão. Perfeito? Então, para que encerremos essa parte aqui, quais são as espécies de atos decisórios proferíveis nos tribunais e que serão o objeto do ataque nos recursos? Decisões interlocutórias e sentenças na primeira instância, acórdãos, decisões monocráticas de relatores e decisões singulares dos presidentes ou vice-presidentes nos tribunais. Recursos se interpõem, ora em face desses 5 atos decisórios, ok? Bom, antes que eu aprofunde aqui, eu já vou deixar uma dica rápida para você. Só existe um tipo de recurso dentre os 11 recursos do processo civil atual, dentre as 11 espécies de recursos do atual processo civil, os 9 que estão na tábua recursal do artigo 994 do CPC, e os outros 2 que estando fora do CPC estão em leis federais especiais, na tábua das 11 espécies recursais, os 9 do CPC e os 2 da legislação extravagante, mencionarei todos aqui, ainda nessa revisão. Apenas um recurso pode ser utilizado para impugnar qualquer das 5 decisões. Só existe uma espécie de recurso capaz de ser utilizado para impugnar decisões interlocutórias, sentenças, acórdãos, decisões monocráticas de relatores e decisões singulares de presidente ou vice-presidente. Esse recurso é o recurso de embargos de declaração. O recurso de embargos de declaração, mencionado no artigo 994, inciso 4 do CPC, 994, inciso 4, e disciplinado nos artigos 1022 a 1026, 5 artigos específicos para essa espécie recursal, o recurso de embargos de declaração, que a gente costuma apelidar na sigla EDCL, abreviar na sigla EDCL, esse é o único tipo de recurso que pode ser utilizado em face de qualquer decisão judicial, seja de um juiz ou de um tribunal, independente do perfil do ato decisório.
Porque o que determina o cabimento desse recurso, que é um recurso que se interpõe num prazo de no máximo 5 dias, é o único recurso previsto no CPC que fica fora do prazo de 15 dias, tendo para sua interposição a regra tempestiva dos 5 dias. Esse recurso de embargo de declaração a ser interponível em no máximo 5 dias, ele não tem a regra de cabimento definida pela espécie de decisão, mas sim pelo perfil de vício decisório diante de um de 4 possíveis vícios decisórios que podem estar presentes em quaisquer decisões. O que determina o cabimento dos embargos de declaração e, evidentemente, vai ficar atrelado à sua finalidade, não é o perfil de decisão, o ato decisório, se é uma sentença interlocutória, um acordo, uma monocrática de relator, uma singular presidencial ou vice-presidencial. O que determina o cabimento dos aclaratórios é o perfil do vício que pode estar presente na decisão. E para combater um de 4 possíveis vícios decisórios, é que esse recurso foi idealizado. Todas as vezes que uma decisão, qualquer que seja ela, proferível por quem quer que seja, em qualquer que seja a situação, quando essa decisão estiver viciada por obscuridade, contraditoriedade, omissão ou erro material, a parte interessada em questionar a obscuridade não se está conseguindo entender. Para saber se eu cumpro ou se eu impugno a decisão, eu tenho que entender. O juiz falou de uma maneira tão complexa, complicada, que ficou obscuro. Eu não estou entendendo. Então, para combater o vício da obscuridade, que é um dos 4 possíveis vícios, cabe embargo de declaração. Mas, às vezes, o problema não é a obscuridade. O juiz foi extremamente claro, mas ele está em contradição. Eu não preciso falar difícil para entrar em contradição. Eu posso dizer, teve decadência. E na linha de baixo dizer, a prescrição que acontece. Opa, teve decadência ou prescrição? Você está em contradição. Eu posso dizer, o réu está então punido, e logo abaixo dizer, portanto, é visível que o caso enseja a absolvição do réu. Espera aí, é para punir ou para absolver? Estamos diante de uma insuperável contradição. E eu quero que o senhor se esclareça, para que eu entenda qual é o teor da decisão. Então, às vezes, eu estou diante de um vício não de obscuridade, mas sim de contraditoriedade. Tenho a certeza absoluta que não estamos falando da mesma coisa, concordam? Eu posso ser obscuro sem me contradizer em nada, e posso estar em contradição sendo extremamente claro na contradição, sem qualquer obscuridade. Às vezes o problema é o da omissão, em que o juiz vai ler minha petição inicial, em que eu apresentei 3 fundamentos para justificar que mereço obter o provimento jurisdicional que estou perquirindo, e ele nega provimento ao meu pedido, julga improcedente a ação, só que ele não aprecia o 3º fundamento. Ou ele não apresenta fundamentos na sua decisão para dizer por que julgou improcedente, ele se omitiu. Ora, ele se omitiu de apreciar os fundamentos que eu apresentei, ora, um ou alguns dos pedidos que eu fiz, ora de apresentar os fundamentos com os quais ele deveria ter motivado o ato decisório, para que eu entenda o porquê da decisão. Então, diante de uma omissão decisória, cabe embargo de declaração. E, por fim, um erro meramente ali quanto à escrita, quanto a números, informações, nomes, um erro material na construção do texto, veiculando o teor da decisão. Então, diante desses 4 perfis de vícios, que podem existir numa decisão interlocutória, numa sentença, num acordo, ou numa decisão monocrática de um relator, ou numa decisão singular de um presidente ou vice-presidente de tribunal, esses 5 perfis de atos decisórios, minha amada gente, meu amado povo, cabe embargo de declaração. Então, esses 4 perfis de vícios nos 5 perfis de atos decisórios, ok? Os embargos de declaração, como vos disse, são disciplinados no artigo 1022 ao artigo 1026 do CPC e citados no artigo 994, inciso 4 do Estatuto Processual Maior. Bom, isso posto, é necessário que agora você saiba quais são as espécies de recursos com as quais as partes, o MP, um terceiro prejudicado, podem agir dentro do processo impugnando a decisão judicial, ora por erro improcedendo, ora erro iudicando, almejando a anulação, almejando a reforma dessa decisão. Quais são as espécies de recursos que existem? Bom, nós temos 11 recursos, é um time de futebol. 9 se apresentam na tábua do artigo 994 do Codex. O artigo 994, incisos 1 a 9,
apresenta, o artigo 994 apresenta 9 espécies de recursos. Outros 2 recursos, todavia, devem ser somados a estes 9 e não estão no Estatuto Processual Maior, mas sim na legislação federal extravagante. Nas leis que disciplinam o microsistema especial dos juizados, nós temos a previsão de um recurso próprio para os processos que tramitam em sede de juizados especiais, cíveis, federais e da Fazenda Pública. Como esse recurso previsto para ser utilizado impugnando decisões na órbita dos processos que tramitam no microsistema dos juizados não tinha um nome, esse recurso foi apelidado de recurso sem nome. E aquilo que é sem nome se chama de inominado. E aí a própria lei veio usar a expressão que a doutrina já clamava, recurso inominado, e terminou que por não ter nome e ser chamado de nominado, ganhou esse nome, recurso inominado. Como brinca um grande amigo e colega no magistério processual há tantos anos, meu irmão querido professor Fábio Melhomes, ado, decisão de juizado é recurso inominado. Só o alesado é que vai marcar errado. Uma brincadeira carinhosa, evidentemente, dessa figuríssima, dessa figuraça querida por todos, o grande processualista, professor aqui do Portal F3, meu irmão Fábio Milhomes, lá de Recife, o doutor Direito do Instagram, @doutor Direito, sigam ele que ele é fera braba. Aí é nosso professor aqui na casa também. Então, nos juizados eu tenho o recurso peculiar àqueles processos, que é o recurso inominado. Além do recurso inominado dos juizados, eu tenho ainda um recurso peculiar aos processos de execução fiscal, previsto na Lei 6.830 de 1980. Lá na Lei 6.830 de 1980, a nossa LEF, Lei de Execuções Fiscais, o artigo 34 prevê uma espécie de recurso, que é um recurso que a gente chama de embargos infringentes de alçada. Embargos infringentes de alçada, embargos infringentes da execução fiscal, que é um recurso que é idealizado na lei para impugnar as sentenças proferidas em execuções fiscais de pequenino valor dentro da chamada alçada, ou teto dos processos em execução fiscal. Se você está advogando, se você pega uma questão na sua prova, em que se narra que foi ajuizada uma ação de execução fiscal e no dia do ajuizamento o valor da causa, lá previsto no título executivo, na certidão de dívida ativa, na CDA, é um valor que está dentro da alçada, a alçada, no ano de 2019, no meio do ano de 2019, na virada de junho para julho de 2019, estava em aproximadamente R$1.000. A alçada tem um valor pequenininho, ele ainda é menor em algumas localidades do que o valor do salário mínimo. Então, se a ação é ajuizada dentro do teto da alçada, o valor na data de ajuizamento está dentro, é igual ou inferior à chamada alçada fiscal, quando vier a sentença, em face da sentença não cabe apelação. O recurso com o qual se impugna a sentença de um juiz numa execução fiscal, que quando ajuizada tinha valor da causa no dia do ajuizamento dentro da alçada, é um recurso próprio do sistema das execuções fiscais, que é o recurso de embargos infringentes de alçada, previsto no artigo 34 da Lei 6.830, que é a famosa LEF, Lei de Execuções Fiscais. Então eu tenho esses 2 recursos importantíssimos, gente. Processo no juizado a gente tem todo dia. Execução fiscal nas varas de execução fiscal, ou naquelas que cumulam competência para tais feitos, a gente tem todo dia. Não estou te falando de algo raro. Aí um dia cai na prova, aí vem aquela galera, irmão. Rapaz, que angústia que isso traz em meu coração. Aquela galera que não ensina, que não aprofunda as aulas, que faz aulinha superficial, rasteira e nem comenta, aí cai uma porra dessa na prova, aí o cara vem dizer, porra, a FGV é uma banca escrota, bota as questões que não... Nada a ver, bicho, tá no programa, tá no edital, meu irmão. É um recurso que existe simplesmente há 49 anos, há 40 anos. Desde 1980, você não comentou porque você não quis comentar, porque você não sabia. Agora, quando cai na prova, você vem dizer, que a banca é escrota. A banca não é escrota porra nenhuma. Você que não falou na sua aula. O recurso existe simplesmente apenas ali. Foi criado ontem, 1980. Só isso. Está citado em qualquer livro de processo civil. Francamente. Então, eu tenho o recurso de embargos infringentes de alçada e o recurso inominado, não previsto no CPC, mas compondo a tábua recursal,
o catálogo de espécies de recursos típicos do processo civil brasileiro. Bom, e quais são os 9 recursos previstos no CPC? Vocês sabem quais são? Gente, posso, se vocês não ficarem magoados comigo, posso dar um tapa na cara de amigo? Mas aquela chamada de professor, de treinador, cara, vestiário fechado, vocês estão comigo. Porra, eu tenho que ter a liberdade com vocês de dar o esporro quando for para dar, mas não é para humilhar, para subjugar, que aí sim é uma pessoa escrota que faz isso. É no sentido de dar um choque de realidade. Ou você vai ficar magoadinho, putinho, porque eu vou falar um pouco duro, uma verdade que às vezes não é boa de ser ouvida, mas que é importante ser ouvida. Pô, o que você quer dos seus amigos de verdade? Os meus amigos verdadeiros são aqueles que me mostram o que eu preciso enxergar, muitas vezes quando é amargo o sabor do que eu vou ter que digerir. Eu agradeço muito amigos meus que me alertaram e botaram o dedo na minha cara e disseram: meu irmão, tu está fazendo errado, está fazendo merda, está no caminho errado, acorda, tapa na cara de amigo. A gente costuma dizer que o ardor do tapa na cara de amigo é um ardor que cura, é um ardor de mertiolate que cura a ferida. Muitas vezes eu lembro de uma frase que meu pai dizia para mim: não espere que eu seja bondoso numa hora como essa. Quem tem que ter pena e misericórdia é Deus. Eu tenho que lhe dar lição e ensinamento. Essa é a minha função de pai num processo educacional. Lhe botar na diretriz adequada e no caminho correto. Você está errado por isso, isso, isso. Tem que melhorar nisso. Você tem que enxergar esse defeito aqui com humildade e receber com humildade a crítica. E eu coloco aqui para vocês com esse propósito aqui afetivo, educacional. Vocês acham correto? Saírem de 5 anos de uma faculdade de direito e quererem advogar sem sequer saberem quais são os recursos que existem? De verdade, abre teu coração sem mágoa, sem mimimi, cara, sem aqueles papinhos daquela galerinha rebelde, revoltada, que não vai a lugar nenhum na vida, vai morrer naqueles protestos, abaixo-assinado, aquela galera confusenta que nunca vai chegar no ápice da pirâmide social, profissional, familiar, econômica, patrimonial, afetiva, nada, esquece. Aquela galera da ralé social, que é o povo que vive reclamando de tudo, que quer facilidade, que é contra tudo que é difícil. Esquece essa galera. Você que está aqui buscando um perfil de gente grande, vencedora, de mente de campeão, cara, de DNA de águia, porra. Você acha correto? Percebe? Então veja que a gente precisa aprender a estudar, porra. A organizar o tempo da gente para estudar, para ter conhecimento. Você não pode querer ser advogado ou advogada se você não está disposto, em boa parte do seu dia, estudar para ter conhecimento. O advogado vive do uso do conhecimento. E aí, às vezes, eu fico chocado. Eu falo, porra, os caras saem da faculdade e não sabem nem quais são os recursos que existem. Se você não sabe, receba dessas palavras, palavras de incentivo, para você cair na realidade e dizer: o professor está certo, cara, eu tenho que estudar mais, eu tenho que rever o planejamento da gestão do meu tempo e direcionar a parte do meu tempo para o meu estudo, porque é o teu estudo que vai te dar conhecimento, e o acúmulo do teu conhecimento que vai te dar sabedoria, é a tua sabedoria que vai te dar uma vida plena e próspera, nessa caminhada efêmera e transitória, em que a gente coexiste aqui no plano terreno. Tudo aqui é passageiro, gente. Passa rápido e não volta. Ok? Quais são as espécies de recursos do CPC que se somam aos 2 ora mencionados, da Lei de Execuções Fiscais e da legislação dos juizados? Nós temos 3 agravos, 2 embargos, 3 agravos, 2 embargos, a apelação e os 3 recursos constitucionais. Os 9 recursos se dividem em 2 famílias. 3 para um lado, 6 para o outro. Temos os chamados recursos constitucionais, que são 3. Estão nos incisos 6, 7 e 5. 5, 6 e 7 do CPC. Do 994 do CPC. Os 3 recursos constitucionais. E os outros 6, que são os chamados recursos cíveis. Quanto aos recursos cíveis, a apelação, 2 embargos e 3 agravos. Vou distingui-los. Então abre tua mente, pega a informação para a gente poder processar ela. Existe no direito processual civil brasileiro atual uma tábua de 11 recursos. São 11 jogadores. Do goleiro ao ponto esquerdo é o time dos recursos. Recursos Futebol Clube. 2 recursos estão fora do CPC. Recurso inominado e recurso de embargos infringentes de alçada. O primeiro para os juizados, o último para os processos de execução fiscal que estão dentro da alçada. Valor da causa no dia do ajuizamento igual ou inferior ao teto em reais da alçada, que em julho de 2019 se aproximava de R$1.000. Além desses 2, quais são as outras 9 espécies de recursos do CPC? Os 3 que se chamam de recursos constitucionais, que são o recurso ordinário constitucional, o recurso especial e o recurso extraordinário. Recurso ordinário constitucional, ROC, recurso especial e recurso extraordinário. E além desses 3, eu tenho os 6 recursos cíveis: apelação,
agravo interno, agravo de instrumento e agravo em RESP ou RE. Os dois embargos. Embargos de declaração, embargos de divergência em RESP ou RE. Esses são os 9 recursos. PB, bacana. Eu só posso aprender quando cabe cada recurso se eu souber primeiro quais são os recursos e quais são os atos atacáveis pelos recursos. Então eu te mostrei o objeto e a ferramenta de ataque. O objeto do ataque, atos decisórios, interlocutórias e sentenças, monocráticas de relatores, singulares de presidente ou vice e acórdãos. O que ataca isso? Os recursos. Quais são eles? Embargos infinitos de alçada, recurso nominado. Apelação, agravo interno, agravo de instrumento, agravo por inadmissibilidade de RESP ou RE. Embargo de declaração, embargo de divergência em RESP ou RE. ROC, RESP, RE. Desses 9 recursos do CPC, 3 são chamados recursos constitucionais, 6 recursos cíveis. Por quê? Ah, professor, já sei. É porque a questão lá daqueles recursos constitucionais é uma questão de direito constitucional. E a questão dos 6 recursos cíveis é de direito civil. Não. Não. Ah, professor, mas eu ouvi dizer que os recursos constitucionais são para discutir matérias constitucionais. Então eu não vou pegar um recurso constitucional num processo que se discute uma questão penal, uma questão civil, uma questão tributária. Amigo, tira esta porra da cabeça. Passa uma borracha e limpa essa merda que lhe contaram um dia. Esquece para sempre isso. Recurso constitucional se chama de constitucional não porque o tema que está atrelado à decisão que será impugnada é de direito constitucional estricto sensu. Ainda que possa ser. Mas sim porque as regras de cabimento deste recurso são tecidas pelo poder constituinte, estão na Constituição. Eu chamo ROC, RESP e RE de recursos constitucionais por um único motivo. Porque as regras que definem as hipóteses dos seus cabimentos são fixadas pela Constituição. A outro giro, eu chamo os demais 6 recursos de recursos cíveis, porque as regras que estatuem o seu cabimento estão no Código de Processo Civil. Porque se as regras para o cabimento dos recursos estivessem na CLT, como para o recurso de revista, para o recurso ordinário trabalhista, eu chamaria de recursos trabalhistas. E se as regras estivessem no Código de Processo Penal, eu chamaria de recursos penais. Eu chamo de recursos cíveis em homenagem à origem, à fonte de onde emanam as regras definidoras do cabimento para o uso adequado desses recursos, o Código de Processo Civil. Eu posso usar uma apelação, que é um recurso cível para impugnar uma sentença, numa ação de desapropriação, direito administrativo. Numa ação em face do INSS discutindo o custeio e benefício, aposentadoria e previdência, direito previdenciário. Eu posso usar uma apelação numa ação de restituição de indébito, cobrando do fisco a devolução de um pagamento indevido de algo que eu pensei que eu devia, na relação tributária. Uma apelação, recurso cível, ação tributária. Eu posso usar um recurso constitucional, um recurso extraordinário, em face de uma decisão do TST, matéria trabalhista. Eu posso usar um recurso extraordinário em face de um acórdão do TJ em que se discutiu uma questão civil constitucional. Mas direito civil, direito de propriedade, previsto na Constituição também. Eu posso usar um RE para discutir uma questão penal. Então, o recurso não é chamado de recurso constitucional porque ele se usa em processos que são oriundos de ações para discutir direito constitucional apenas. Ele é chamado de recurso constitucional porque o cabimento desse recurso é previsto nas regras constitucionais, na Constituição. E o recurso cível é chamado de recurso cível porque as regras definidoras do seu cabimento estão no CPC. Ok? Nesse compasso, a gente conclui esse segundo bloco aprendendo quais são os 5 perfis de atos decisórios e quais são as 11 espécies de recursos que habitam na órbita do direito processual civil brasileiro. Abra agora o artigo 994 do CPC e olhe de 1 a 9 os incisos e se familiarize com os nomes. O inciso 1 traz a apelação, o inciso 2 o agravo de instrumento, o inciso 3 o agravo interno. Inciso 4, embargo de declaração, inciso 5, recurso ordinário previsto na Constituição, recurso ordinário constitucional, inciso 6, recurso especial, inciso 7, recurso extraordinário, inciso 8, agravo por inadmissibilidade de recurso especial ou extraordinário, agravo em RESP, agravo em RE, e o inciso 9, embargo de divergência em recurso especial ou extraordinário. Já antecipando, antes de fechar o bloco, mais 1 minuto aqui, já que você vai abrir o CPC, saiba, do artigo 995
ao 1008, do artigo 995 ao 1008, a gente vai ter um conjunto de 14 artigos que vão trazer normas gerais para os recursos como um todo. Não é para o recurso A ou para o recurso B. Normas gerais, disposições gerais, ok, que valem para os recursos como um todo. O artigo 1003, parágrafo 5º, vai dizer que o prazo para interposição dos recursos é de 15 dias, salvo embargo de declaração, que é de 5. O 995, parágrafo único, vai dizer que as decisões atacáveis pelos recursos não ficam com impedimento de produção de efeitos pela mera interposição do recurso. O recurso não impede a execução provisória da decisão, salvo se a lei atribuiu efeito suspensivo ou se, nos casos admissíveis, após requerido, o tribunal, o juiz, conceder o efeito suspensivo. Isso vale para os recursos como um todo. O 996 me diz quem são os legitimados à recorribilidade, as partes, o MP e os terceiros prejudicados. O 998, o 999 e o 1000 me apresentam as chamadas causas impeditivas ou extintivas do direito de recorrer, desistência, aceitação e renúncia. O 1007 cuida do preparo, o dever de prestar o pagamento das verbas, dos valores que você tem que arcar para movimentar o processo, perquirindo mais um grau de jurisdição, dando despesas ao Poder Judiciário, as verbas de preparo, porte de remessa e eventual retorno do processo que sobe, às vezes tem que voltar para um tribunal de lá para cá. Então, são regras genéricas, que valem para os recursos como um todo. Agora, a partir do 1009 e até o último dos artigos, que é o 1044, do 1009 ao 1044, nós temos artigos específicos para cada recurso. E o que cai na prova sai daí, meu irmão. Sai daí, cara. Então eu tenho do 1009 ao 1014, 6 artigos para apelação. Do 1015 ao 1020, 6 artigos para agravo de instrumento. Do 1021, eu cuido do agravo interno. 1022 ao 1026, eu tenho 5 artigos para embargo de declaração. 1027 e 1028, 2 artigos para o recurso ordinário constitucional. 1029 ao 1041, recurso especial e recurso extraordinário. 1042, eu tenho lá o agravo por inadmissibilidade de recurso especial extraordinário. E 1043 e 1044, embargo de divergência. Se você observar do 1009 ao 1044, eu vou disciplinando os 9 recursos na ordem dos incisos do 994. 994, inciso 1, apelação. 1009 a 1014, apelação. 994, inciso 2, agravo de instrumento. 1015 a 1020, agravo de instrumento. 994, inciso 3, agravo interno. 1021, agravo interno. 994, inciso 4, embargo de declaração. 1022 a 1026, embargo de declaração. E assim vai. ROC, RESP-RE, agravo por inadmissibilidade de RESP-RE, embargo de divergência em RESP-RE. A sequência dos incisos 1 a 9 do 994 é que dá a sequência de artigos do 1009 ao 1044, na ordem dos recursos. Galera, toda a prova cai 1 ou 2 questões de recursos. Porra, não tem como a gente errar na prova se a gente fizer a leitura da lei, ler, reler, reler, reler. Tu lê um negócio desse aí em metade de uma tarde, metade de uma manhã, 3 vezes, cara. Tamo juntos? Bom, no próximo bloco, eu vou comentar algumas coisas importantes sobre a teoria geral dos recursos, regras gerais para os recursos, que normalmente também podem aparecer nas provas, e vou falar um pouquinho dos recursos em espécie. E a gente vai caminhar já para as linhas finais, para o fechamento daqui a pouco, dessa nossa superrevisão aqui, em que a gente está revisando os recursos e, quem sabe, a gente possa vir a acertar a questão ou as questões que venham a cair na próxima prova de vocês. Tudo bem? Vamos junto para o próximo bloco.